Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, essa página aí, Júnior, é 103, 103, aquela que tem a letra grande. Hoje, enquanto os irmãos abrem, hoje é um dia de muita alegria, né? Meu filho mais velho está aqui, meu sobrinho, né? Meu sobrinho mais velho, criado como um filho. E a esposa dele, a Luciana, também entrou nessa condição quando casou com ele. E lá em cima está a minha branquinha, minha sobrinha, a Ana, é o meu xodó, está lá na minha casa quase todo dia. Então, há muita alegria recebê-los aqui, que Deus abençoe a vida de vocês, que possamos aprender, que todos nós aqui estamos sempre aprendendo. Êxodo capítulo 20, eu lerei e os irmãos acompanhem a leitura. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro nas tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Senhor Deus, nós te louvamos. A leitura da tua palavra é suficiente, ó Deus, para edificar a nossa alma, salvar-nos, ó Deus, desse mundo perdido. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nessa noite a aprendermos um pouco mais, lendo a tua palavra, estudando a tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos instrua nessa noite, que nós possamos, ó Deus, esquecer das nossas preocupações diárias e nos preparar, ó Deus, para o aprendizado. Ensina-nos, ó Deus, a cada um de nós, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os 10 mandamentos, esse aí é o famoso texto dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos e a família é o tema que eu quero tratar nesta noite, visto que o mês de maio a Igreja Presbiteriana do Brasil, então, reservou para que falássemos com mais frequência sobre família. Família é importante família é importante somente à 00:01 do primeiro dia do ano, a 00h do último ano. Então, família é importante todo dia e todo momento. Mas a igreja tem em agosto o mês de missões. Missões é importante o ano todo. Mas temos o mês de missões, temos o mês da escola dominical. Então, alguns meses são separados para tratarmos de alguns temas. E então, maio é o mês da família. E eu gostaria de falar para a família à luz desse texto. Nós não vamos tratar de detalhes, o Senhor, os mandamentos falam, por exemplo, do sábado, descansar no sábado, fala sobre imagens, fala sobre outras coisas que nós não vamos tratar disso diretamente. É porque quando nós começamos a estudar isso, eu e o pastor, geralmente a gente combina assim, começa a estudar juntos, né? Os outros professores da escola,
Então, o pastor tá vendo aí uma possibilidade de a gente estudar durante as quarta-feiras os 10 mandamentos. Então, sendo possível, né, um mandamento a cada quarta-feira. Então, aí sim, nós vamos entrar nesses detalhes, por que sábado ou domingo, o que significa esse sábado aqui. Esse sábado que fala aqui é o mesmo que você olha no calendário, tudo isso vai ser explicado. O que nós queremos falar hoje são um conjunto geral de regras, então, para a família. Não é preciso que a gente se esforce muito, né, para tirar lições de como os 10 mandamentos são importantes para a vida da família. Sabemos que a obrigatoriedade do cumprimento dos mandamentos de Deus é individual. Eu devo cumprir, a Adriana deve cumprir, cada um tem a sua responsabilidade individual, mas nesse cumprimento individual, ao final, a família como um todo é abençoada. Então, no cumprimento individual, toda a família então se torna abençoada e abençoadora. Muitos falam que a lei é de Moisés, mas a lei foi ditada por Deus. Moisés foi apenas um homem, um profeta, que escreveu ali, transcreveu, vamos botar assim, né, de Deus para nós. Então, é preciso lembrar que toda a lei, todo o livro do Antigo Testamento, e também do Novo, mas como nós estamos aqui tratando das 10 leis, né, dos 10 mandamentos, então é importante que nós saibamos que é de Deus. O povo de Israel era uma teocracia. Se você ler lá no livro dos Reis, Crônicas, toda vez que Deus fala do rei, ele fala príncipe. Deus não fala rei, ele fala príncipe. Davi, o príncipe, porque ele é o rei, Deus é o rei. Então, assim, Israel era uma teocracia, né? Deus que governava. Portanto que deu aquele problema todo, quando o pessoal pediu um rei para Samuel, ele ficou muito bravo com aquilo, ele achou assim que o povo o povo já não me quer mais decidindo, porque Samuel era um juiz, né? Ele não era um rei, um governador, nada, ele era um juiz. Então, quando o povo pediu um rei, então Deus esclarece para ele e fala: Samuel, não é você que eles estão querendo deixar, é a mim. Então, em outras palavras, eles não estão aborrecidos com o seu governo, mas é comigo. Então, Israel era uma teocracia, Deus que governava, e Deus deu leis. Se você ler aqui, tem coisa aqui de mais interessante, as leis que Deus deu, leis civis, sanitárias, deu todo tipo. Eu até separei uma interessante aqui, Deuteronômio 23:13, Deus fala assim, ó: dentre as suas armas terá um porrete, e quando te abaixares fora, cavará com ele, e volvendo-se, cobrirá o que defecaste. Deus ensinando para o povo, olha o nível assim, das leis que Deus dava para aquele povo, coisas simples, mas que faziam parte da governança de Deus. Então, Deus falou: ó, você anda com uma varinha, quando você for lá e aliviar o ventre, você cava um buraco e tapa. Aí mais embaixo Deus fala: porque o Senhor anda no meio de vós no acampamento, e quando eu andar, eu não quero achar nenhuma imundície. Então, esse era o motivo. Então, a lei era uma coisa normal, né? Os israelitas entendiam isso e trabalhavam com isso. Jesus, lá em Marcos, capítulo 12, do 28 ao 34, ele reduz esses 10 mandamentos em 2. Amarás a Deus, né, com toda a sua força, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Por que é um resumo? Se você observar o testamento, os 10 mandamentos, os 4 primeiros ele fala do nosso compromisso com Deus, e os outros 6, o nosso compromisso com o próximo. Então, ele fala assim, ó: honra o teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não furte. Então, isso são comportamentos de pessoas com pessoas. Mas os 4 primeiros é o nosso. Então, Jesus reduz, né, esses 4 em um: ame o seu Deus, ame a Deus acima de tudo,
E os outros 6, ame ao teu próximo. Né? Então, isso foi um resumo, mas isso não invalida essa lista, a lista original dos 10 mandamentos. O fato de que Jesus falou que ame o seu Deus e ame o seu próximo, não invalida. Ele engloba, ele resume tudo isso. Né? Porque se a ordem é amar a Deus, como isso deve ser feito? Se a ordem é amar o meu próximo, como isso deve ser feito? Né? Então, assim, comparando de forma muito simplória, quando alguém te dá um nome do remédio e você fica curioso e olha a bula para ver como que é feito. Então, se Jesus disse, ó, ame a seu Deus acima de tudo, ame a Deus acima de tudo, como que eu posso fazer isso? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Como que eu posso fazer isso? Vai lá nos 10 mandamentos, fala, eu amo o meu próximo a mim, como a mim mesmo. O que eu faço? Eu não mato, eu não adultero, né, eu não furto. Então, aqui está a explicação, vamos dizer assim, daquele resumo que Jesus deu, né, que Jesus nos deu. Então, desta forma, eu entendo que os 10 mandamentos são mais atuais do que nunca na vida da família moderna, do século 21, e mais ausentes também do que nunca. É um paradoxo. Muito embora ele seja atualíssimo, ele também é desprezadíssimo, vamos botar assim, os cumprimentos dos 10 mandamentos. Hoje veremos um pouco de como que na convivência diária a família pode cumprir os 10 mandamentos. Então, como que nós podemos então cumprir? No nosso relacionamento com o cônjuge, o homem com a mulher com o homem e com Deus. O nosso relacionamento de casal e com Deus. Aí tem o versículo 14, ele fala, não adulterarás. E o 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher, o servo. Então, ao estudarmos detidamente esses mandamentos, nós podemos ver que são ordens específicas para casais. Não adulterará. Só adultera quem é casado. Quem não é casado, fornica. Né? Então, não adultera. Então, adulterar é uma ordem específica para o casado. Não cobiçar a mulher do teu próximo também é uma ordem que está relacionada ao casamento. Ela é mulher do teu próximo, ela é a mulher do teu vizinho, do teu amigo. Então, não deve ser cobiçada. Não deve ser cobiçada. Na minha visão, eu tenho uma visão, assim, entendo claramente a importância do casamento para Deus. Às vezes a gente não consegue mensurar como que Deus dá uma importância tremenda ao casamento. Primeira coisa que me leva a crer nisso foi o que ele fez por Adão. Algumas coisas ele faz para Adão, né? Ele criou um lugar bonito para Adão viver, né? Ele, frutas, animais, ele falou, ó, tá tudo aí, pode matar, pode comer e tal. Mas Deus então percebeu, né, na frase dele, ele diz assim, Gênesis 2,18, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Aí agora ele focou, o foco de Deus se voltou para a pessoa de Adão. Algo estava incompleto na pessoa de Adão. Diz o texto, lá na continuidade, que Adão foi dando nome aos animais, mas não achou ninguém parecido com ele. Então Deus percebeu isso, então disse, olha, não é bom que o homem esteja só. E aí o primeiro passo que Deus dá para a satisfação pessoal, individual de Adão, foi dizer a seguinte frase, eu vou te fazer uma companheira para ele. Vou fazer uma mulher para ele. Então assim, Deus não deu presente nenhum a Adão antes disso. A primeira coisa que Deus dá para o homem é uma mulher. Então isso é uma coisa assim, por demais importante para Deus, o casamento. Outro momento que eu vejo a importância do casamento foi na história de Jó. Quem conhece, né? Nós conhecemos Jó. Um determinado dia, alguém chegou e falou, olha, os camelos morreram. Quando aquele servo falava, ó, os bois morreram. Ó, quando aquele falava, por fim,
Chegou um e falou: os seus filhos todos morreram. Perdeu tudo. Jó ficou, Jó e a esposa. A esposa dele, no capítulo 2, versículo 9, fala com ele assim: você ainda mantém a sua integridade, Jó? Amaldiçoa esse Deus seu e morre. Amaldiçoa esse Deus seu e morre. Mas Deus tinha um plano para a vida de Jó: restaurar a família de Jó, como nós vemos lá no final do livro. Mas para isso que acontecesse, ele precisaria de uma mulher. E quem seria a sua mulher? Qualquer uma? Não, a sua esposa. Por isso a esposa de Jó é preservada, né? Eu entendo isso, que Deus tem um compromisso muito sério com o casamento. É uma relação que um homem ou uma mulher se entrega num pacto de vida. É um pacto de vida, um casamento. Um casamento é um pacto de vida. Ele se torna uma só carne. Gênesis 2, 24, Deus falando assim, ó, criou a mulher, falou assim: agora vocês dois, deixa a casa do pai e da mãe, vão viver juntos, e os dois serão uma só carne. Ao ponto lá em Coríntios, Paulo, escrevendo a Coríntios sobre casamento, ele fala: ó, o homem não é dono do seu corpo, e nem a mulher é dona do seu corpo. O corpo da mulher pertence ao homem, e o corpo do homem pertence à mulher. E não negue um ao outro o que é devido. Então, veja que coisa interessante, essa ligação que cria o casamento. No casamento, as pessoas se conhecem da forma mais íntima. Muitas vezes, se você é jovem, não tem compromisso com Deus, você sai numa balada e conhece um homem ou uma mulher, e pode manter um relacionamento íntimo, sexual, vamos dizer assim, mas não íntimo. O relacionamento íntimo significa conhecer, saber, né, entender. Então a intimidade não está relacionada à relação homem e mulher, mas o conhecimento, a intimidade. Então o casal, ele se conhece intimamente, sabe o que um gosta, o que o outro não gosta, em todas as situações. No casamento, as prioridades entre homem e mulher mudam. As prioridades agora são eles, são os dois. As outras coisas não podem tomar precedência ao casamento. Nada pode preceder o casamento. O casamento é a coisa mais importante que existe agora. Agora que você casou, que você tem uma esposa, você tem um marido, ele é a sua precedência. Ele é a sua precedência. Mais do que os filhos, porque os filhos são filhos do casamento. Você não pode abandonar o trato com o seu marido pelo seu filho, ou abandonar o trato da sua esposa pelo seu filho. Seu filho não pode atrapalhar o seu relacionamento matrimonial. Ele tem que aprender o lugar dele no relacionamento matrimonial, e os pais têm que ensinar o lugar dele. Então, a precedência é dos pais, é marido e mulher. Isso deve ser aprendido na prática. Não é desprezar a criança, não é isso. Tem momentos que a criança precisa ser colocada no lugar dela, e o marido ser tratado como marido, e a esposa ser tratada como esposa. Então, as prioridades mudam. Com relação às amizades, a gente precisa ter esse entendimento de que a prioridade é do casamento. Muitas vezes a mulher casa, o homem casa, e quer continuar a mesma vida de antes. Então, não tem como, né? As coisas vão ficar difíceis. Então, nós precisamos entender que as prioridades mudam, mas essas obrigações com marido e mulher e família jamais pode superar as nossas obrigações com Jesus Cristo. Não pode. Não pode. É bem verdade que às vezes nós abrimos mão, né, de um trabalho ou outro, de uma obrigação ou outra, com a igreja, com Cristo, em razão de compromissos, mas isso não pode ser a tônica da vida cristã. Então, nós precisamos ter o compromisso com minha esposa comigo, e acima disso, o compromisso com Cristo. Até porque, né, domingo nós vamos falar sobre Ageu. Isso é uma coisa interessante, que o povo voltou e construiu casas bem
bem acabadas, né? Aquela palavra que está lá, apaneladas, uma casa bem feita, mas o templo não. Então, assim, o povo entendeu, e que o povo não entendeu de que o templo era mais importante do que a casa, porque é dele que advém as bênçãos do Senhor. E muito embora eles moravam em casas boas e maravilhosas, a vida deles estava muito ruim, como diz o texto lá. Então, assim, o nosso casamento, para ser bom, Deus tem que ser prioridade dele. Porque senão, se eu priorizar o meu marido demais, eu vou abandonar algumas coisas bíblicas. Se eu priorizar a minha esposa demais, eu vou abandonar alguns preceitos bíblicos. Então, tem que ser feito tudo com equilíbrio e com ordem. Certo? Tem um ditado que diz, né, que tem duas oportunidades da pessoa ficar rica: quando nasce e quando casa. Eu perdi as duas. Mas eu quero dizer assim, que os solteiros ainda têm a oportunidade de fazer uma boa escolha. E nós precisamos, os solteiros aí, né? Hoje nós temos aí, olha lá, um solteirão lá atrás, o diaconão lá. Nós precisamos observar o nosso campo de visão das coisas que acontecem nos casamentos. Porque assim, nós temos a infeliz ideia de que comigo vai ser diferente. Não, comigo vai ser diferente. Mas alguém disse uma frase que eu não consigo me recordar quem foi. Aí ele diz assim: como que você pode esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa? Como que eu posso esperar resultado diferente fazendo as mesmas coisas sempre? Então, nós precisamos pensar nisso. Os jovens, né, precisam pensar nisso. Às vezes, ter o nome no hall de membro não significa que vai ser um excelente marido ou esposo. É preciso ser crente, é preciso ser cristão, é preciso amar a palavra de Deus. Então, precisamos ter isso em mente. Precisamos ter isso em mente. Precisamos ter em mente que você casar com uma pessoa de outra vertente teológica, vamos botar de outra denominação, não é algo proibível. Não faça isso. Mas é algo que você vai ter que gerenciar na sua casa. Você vai ter que gerenciar na sua casa. E isso, muitas vezes, vai trazer alguns problemas, algumas dificuldades. Um vai para lá, o outro vai para cá. Então, isso precisa ser observado. Não há proibição nenhuma. Eu estou dizendo assim que quando você vai comprar uma casa, por exemplo, ou um carro, que é muito menos importante do que um casamento, você analisa todas as situações. Depois que você olha o carro todo, esse carro está em boas condições. Aí você pensa o seguinte: eu vou conseguir pagar? Eu vou ter paz e sossego para pagar? E um carro nem é tão importante como uma pessoa que vai viver do seu lado. Uma pessoa que vai viver do seu lado. Então, eu sei que nessas coisas do coração é um negócio complicado. Às vezes a gente fala assim, não, mas acontece, né? Às vezes acontece. Mas nós precisamos, o que for possível, fazer para garantir um futuro mais feliz. Porque, irmãos, eu vou falar uma verdade. A minha casa é o meu castelo. Eu trabalhei 30 e poucos anos na polícia, e assim, falei onde eu trabalhava, eu nunca falo, hoje eu falei. O serviço acabava às 18 horas, eu só demorava o tanto para chegar em casa. Se fosse em Vitória, porque assim, minha casa é o meu refúgio. A minha casa é o meu refúgio. Pensa no lugar que me dá prazer, é minha casa. A minha casa me dá prazer. Está aqui meu sobrinho, minha sobrinha, eles sabem como é que eu fico lá. Tem dia que eu vejo gente chamando lá na frente, aí eles falam assim, não, eu não estou em casa não. Eu falo, não, estou sim, estou aqui. Eu gosto de ficar em casa. Mas para isso, você tem que ter prazer de estar em casa. Você tem que ter uma companheira, um companheiro que te dê prazer. Lá no meu trabalho, eu já vi muita gente sair de serviço de manhã e ficar dormindo lá até meio-dia. Vou para casa para quê? Eu nunca fiz isso. Eu saí de serviço de manhã, cumpri meu horário, quero ir para casa. Meu prazer é ir para casa. Então, a nossa casa é o nosso castelo.
É o nosso lugar seguro. É o lugar onde você vai com os problemas que você tem do trabalho, da escola, e é onde você vai ter paz, tranquilidade para pensar no que você vai resolver isso ou aquilo. Então, tudo isso tem que ser examinado cuidadosamente, né? Existe o caso daqueles que chegaram mais tarde, é o meu caso, né? Eu cheguei com 35 anos, né, Adriana. Então, assim, aí, graças a Deus, Deus nos chamou junto. Mas nem sempre isso acontece. Então, são casos específicos que você tem que conviver com ele, cada um conhece as suas dificuldades. Existe, por exemplo, nesse aspecto aqui, às vezes eles se conheceram num barzinho, se conheceram pulando carnaval, brincando carnaval, né? Conheceram tomando uma cervejinha, e agora um dos dois cônjuges fala, ó, acabou, hein, quero mais não, agora eu sou crente. Aí pode ser que o mundo desabe. Fala, o quê? E o nosso carnaval? Não, carnaval acabou. E a cervejinha? Cervejinha acabou. E aí, então, essas coisas do casamento que você tem que administrar à luz da palavra de Deus, com sabedoria, e mostrando que a palavra de Deus te orienta assim, assim. O fato é que as pessoas sempre falam assim, o respeito se adquire, não se impõe. A pessoa só vai respeitar o seu cristianismo se você respeitar o seu cristianismo. Se você não respeitar o seu cristianismo, ninguém respeitará. Eu estou dizendo isso. Ei, Marco, domingo de manhã tem um churrasco, uma peladinha, vamos lá. Rapaz, eu tinha que ir para a igreja, mas eu vou lá. Ei, Marco, domingo à noite, rapaz, vamos lá. Rapaz, domingo à noite eu tinha que ir para a igreja, mas eu vou lá. O dia que eu falar de compromisso com a igreja, será que essas pessoas vão me respeitar? Que dia que é a sua igreja, Marco? Domingo de manhã e domingo à noite. Mas vira e mexe, você está aqui com nós de futebol? Então, respeito é adquirido. Respeita a minha religião, respeita a minha igreja. Não, você tem que respeitar. Então, a pessoa vai ver no seu cuidado diário, e não estou falando de estar aqui, mas do comportamento diário. Não sendo uma pessoa rixosa, não sendo uma pessoa difícil convivência, sendo uma pessoa perdoadora, sendo uma pessoa compreensiva, claro que sem deixar de tratar os problemas, não estou falando disso, e a pessoa vai falar assim, nossa, rapaz, houve uma mudança na vida de fulano ou de fulano, agora, então passa a respeitar o seu cristianismo. Então, nós precisamos pensar nisso aí. Deus diz lá em Malaquias 2,16, eu odeio o divórcio. Deus usa essas palavras claramente, eu odeio o divórcio, porque unir, que nós lá em Gênesis fala, Gênesis 2,24, deixa o homem e se unir a sua esposa, essa palavra unir significa um compromisso de aliança, né? Aquela aliança. E aí o J. Parker, ele fala assim, ó, não existe um momento onde o homem homem e mulher, né? O ser humano, não existe momento em que ele se parece mais com o Criador do que quando ele entra em aliança com outra pessoa. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele firma com nós uma aliança, né? É algo firme, seguro. Então, quando nós entramos em aliança com, no meu caso, um homem com a mulher com o homem, é o momento em que nós mais nos parecemos com o nosso Criador. Esse compromisso de aliança tem que ser baseado naquele compromisso de aliança que Deus te criou, que Deus te chamou. Deus nos chamou para uma aliança sabendo que nós somos extremamente infiéis e pecadores. Mas Ele se propôs, então, a manter essa aliança firme. Quando você casa, você sabe que você está casando com uma pessoa que foi criada de forma diferente. E aí meu pai falava muito isso, quando ele sentava a gente, ó,
nasceram no mesmo dia, na mesma mãe, do mesmo pai, todos diferentes. Como que você espera conseguir uma mulher, uma moça, um homem criado em outra região, às vezes do país, que seja a sua engrenagem perfeita? Isso é construído. Isso tem que ser construído. Isso tem que ser trabalhado. Então, essa aliança, então, uma aliança monogâmica, homem e mulher, homem e mulher, um casamento. O matrimônio, ele foi ordenado para o auxílio do homem e da mulher, para evitar, primeiro, para propagar a raça humana. O casamento tem essa função. Deus, quando deu Eva para Adão, falou, cresça e multiplique. Então, primeiro, para a perpetuação da raça humana. Segundo, para evitar a impureza e a imoralidade sexual. Então, para que o homem não viva a imoralidade, a impureza sexual, Deus, então, cria o casamento. Você tem a sua mulher, a pessoa que vai dividir com você os problemas, as dificuldades, as alegrias, e os momentos, então, os momentos do casamento. Então, por isso que Paulo fala lá, né? Paulo fala que a mulher não é dona do corpo e nem o marido é dono do corpo. Então, cada um tem a obrigação de cumprir com o seu ministério, que o J.I. Parker fala que o casamento é um ministério. Jesus usa uma palavra interessante, Jesus usa uma palavra e fala, por esta causa, deixa o homem, pai, mãe, e se torna uma causa. Não é uma coisa simples, assim, vou casar, é um negócio. Não, casar não é um negocinho, não é um negocinho bonitinho, que você vai ter uma menininha bonitinha pro resto da vida, um hominho. Não é. É um negócio sério. É um negócio sério, é ralar peito para criar um filho, para dar sustento à família. Então, nós precisamos, então, pensar nisso aí, né? Apesar de Deus odiar o divórcio, então, ele permite em duas situações. E aí, quando Jesus foi questionado, né, sobre isso, em Mateus 19:8, Jesus falando sobre isso, aí perguntaram, mas Moisés permitiu dar carta de divórcio. Aí Jesus falou, por causa da dureza do coração de vocês. Porque vocês, muitas vezes, muitos, não têm condições de perdoar uma traição. Alguns perdoam e vivem bem. Conheço casais que passaram por isso e vivem bem, né? Mas tem outros que não conseguem. Então, Deus, Moisés, ordenou que desse carta de divórcio. Mas o que estava acontecendo, o pastor falou aqui domingo de manhã sobre isso, ele falou até umas coisas que estavam aqui, eu falei com ele que ele andou lendo minha lição, ou eu li a dele. O que estava acontecendo é que o judeu estava largando as mulheres, os homens, por pouca coisa, igual ele falou. Um arroz queimou, mandar essa mulher embora. Uma roupa mal passada, vou mandar essa mulher embora. E não é isso. Então Jesus vem e fecha a porta e diz, olha, somente em caso de traição, relação sexual ilícita, que é traição, ou adultério, somente em adultério é que a pessoa pode divorciar, mas não é obrigado. Se você consegue perdoar, nossa, Deus abençoe sua vida. Trate isso e siga em frente, somente nisso. Paulo, mais tarde, colocou uma outra situação. Então eu vim para a igreja, ou a minha esposa veio para a igreja, falou, agora eu sou crente. O quê? Não, eu vou embora. Você é crente agora? Vou embora, vou cair no mundo. O cara cai no mundo, sumiu, desapareceu o marido. A mulher vai fazer o quê? Está desobrigada. Ela pode casar de novo no Senhor. Lembre dessa palavra, no Senhor. Casar com crente. Então, essas duas situações. Um dos cônjuges desapareceu. A mulher, o homem virou crente, a mulher falou, não, rapaz, eu fumo, eu bebo, eu gosto de dançar, você agora é crente, eu tô saindo fora, estou indo embora. Tá bom, foi embora. Pastor, a esposa lá sumiu, foi embora. Tá bom.
divorcia, você pode casar, o pecado é dela, depois ela se acerta com Deus, ou o pecado é dele, depois ele se acerta com Deus. Então são essas duas situações. Apesar de Deus odiar o divórcio, ele tolera essas duas situações, né? Então, nós podemos cumprir os mandamentos no nosso relacionamento homem, mulher, homem com Deus, mas também no relacionamento da família com Deus. A família, relacionamento com a família e com Deus. O versículo 5b fala assim, ó: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E no 12, ele fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Veja que a família, ela tem uma responsabilidade com a sua prole. Deus falou assim: olha, eu visito a família, aqueles que me aborrecem, os filhos dessa relação. Então, veja que o nosso relacionamento entre família e Deus, né, ele é o lar cristão, ele é uma unidade espiritual, ele é uma mini igreja, assim, ele é uma igreja completa, né? 3 crentes, 2 crentes juntos, é a plenitude, é a igreja completa, mas no sentido de, vamos botar assim, Itacibá, nós temos 133 membros, mais ou menos, uns 150. Quando eu estou lá em casa com eu e a Adriana, nós somos uma mini Itacibá, somos uma mini igreja Itacibá. Então, ela é uma unidade espiritual. Ela é uma unidade espiritual. E aí, no nosso relacionamento com a família, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, 21, ele fala, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo fala, se sujeite uns aos outros no temor de Cristo. Uns aos outros quem? 5:22, a esposa ao marido. 5:25, o marido à esposa. 6:1, filhos aos pais. Então, a família constituída de pais, filhos, tendo parentes ou outros acrescidos ali, criados, porque na época de Abraão, lembra lá, que tem que circuncidar todo mundo, até os servos, os homens, empregados, todo mundo tinha que circuncidar. Então, era considerada a família, né, todo aquele pessoal. Então, a família tem que se sujeitar um ao outro. Ou o marido, a mulher ao marido, o marido à mulher. Agora, essa palavra sujeição, ela tomou um aspecto pejorativo. Mas não é. Eu diria assim, tem que viver concordemente. Porque o marido sábio, ele não toma determinadas decisões sozinhas porque ele é o marido. Não pode. As coisas importantes têm que ser discutidas em família. E se seu filho tiver idade, como a minha, ela precisa participar. Nós vamos tomar uma decisão que vai diminuir um pouco a nossa renda. Vai aumentar. Sei lá, vamos trocar de carro. Vamos pensar em alguma coisa assim. Olha, meu filho, ó, vamos trocar de carro. A partir de hoje, você vai reduzindo isso aqui. Esposa reduz aquilo ali, eu reduzo isso aqui. Então, assim, ser submisso não é algo tirânico, não é nada disso. É viver concordemente. A esposa fala, olha, eu acho que você não deveria fazer isso agora. Por quê? Por isso, sei lá, por aquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dinheiro, em vez da gente já comprar o carro, a gente vai guardando, depois dá uma entrada melhor. Ô esposo, sua ideia foi legal. A filha, a minha, Ana Carolina já tem idade também. Pai, vamos fazer assim, tal. Em tal dia você recebe o 13º, férias, a gente junto. Beleza, foi, né? É isso. É viver concordemente, mas com harmonia, né? com graçamento. Então, a gente precisa disso. A gente precisa disso, certo? Por que a ideia de família é tão combatida hoje? A ideia da família tradicional. Porque uma família estruturada, ela é mais difícil de ser destruída, invadida, por ideias, pensamentos, que tem por aí hoje. Uma família estruturada, uma família mais... Então, por isso que a ideia de família, ela é tão atacada hoje, e as pessoas têm absorvido isso de uma forma, às vezes até jocosa, eu penso. Você chamar um cachorro de filho, meu neném, Bom,
Isso tudo faz parte de um plano maior, né, de desestruturação da família. A família perdeu a sua estrutura familiar. Mudanças drásticas e importantes, né, por que não dizer assim, aconteceram quando as mulheres deixaram o lar para trabalhar. É uma coisa atual, legítima, né, mas as nossas crianças perderam a supervisão diária dos pais. Então, isso é uma coisa boa, mas reflete na vida das crianças. Eu conheci uma pessoa, taxista, que trabalhava em determinado lugar aí da cidade, que levava um filho para o colégio, de uma pessoa lá abastada, e um dia o menino falou: tio, fica por aqui, vamos conversar, depois eu te pago. Aí o cara desligou o carro e ficou lá conversando com a criança, porque os pais só trabalhando, só correndo atrás, e a criança não tinha com quem conversar, um menino igual o Jonathan, mais ou menos. Então, é algo bom, a esposa trabalhar, o marido trabalhar, mas existe consequências, né? Existe consequência. Então, precisamos ter equilíbrio, né, com tudo isso aí. Jesus, no seu último ato, antes de morrer, ele providenciou, então, um amparo para sua mãe, cuidado familiar. Jesus criticou alguns comportamentos humanos, ele falando assim, em Marcos ele fala assim, Marcos 7, ele fala assim: olha, vocês falam assim para os pais de vocês, eu poderia ajudar vocês, mas o que eu tenho aqui é para me ofertar ao Senhor. Aí Jesus fala: vocês dão mais importância às tradições humanas do que aos mandamentos. Porque o que o mandamento fala? Filhos, honrai teu pai e tua mãe. O camarada, a pessoa deixava de ajudar o pai e a mãe, dizendo que aquilo que ele poderia ajudar era oferta do Senhor. Aí Jesus, então, condena essa prática de tradições humanas superar, então, o cumprimento dos mandamentos de Deus. Então, nós devemos pensar nisso tudo aqui. A família com um relacionamento com Deus e com o mundo. Aí agora, terceiro ponto, o primeiro ponto, o esposo e esposa com Deus. O segundo ponto, família e com Deus. Agora, com o mundo e com Deus. A família também tem que se relacionar com o mundo. O cristão, ao manter um relacionamento correto com o mundo, ele alimenta também o seu relacionamento com Deus. Quando eu me relaciono com o mundo à luz da Bíblia, eu estou aumentando o nível de qualidade do meu relacionamento com Deus. Porque o que Deus requer de nós? Santificação. Então, quando eu consigo viver no mundo de forma que eu não desagrade a Deus, eu estou então promovendo também o meu relacionamento com Deus. Aí temos vários versículos, né, de relacionamento da família com o mundo e com Deus. Versículo 3, não terá outros deuses diante de mim. Versículo 8, vou ler alguns aqui. Lembra do dia de sábado. Versículo 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, o que diz aqui? É interessante que Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, 7, ele fala sobre o candidato ao oficialato. Ele fala que tem que ter bom testemunho dos de fora. Quem que são esses? De fora da nossa comunidade. Quem são? Os vizinhos, os parentes. Seria o caso do conselho lá na rua do Renan. Fala: ei, bom dia, sou lá da igreja do Renan. Como é que o Renan é aqui? Ah, rapaz, isso é um vizinho que ele sumisse daqui, vou te falar a verdade, hein? Eu ajudava até a pagar a mudança. Ué, então a Bíblia diz que o candidato a oficial, ele tem que ter o bom testemunho dos de fora. Então, veja que o nosso relacionamento com Deus, com o mundo, deve ser de uma tal forma e que o mundo reconheça essa diferença.
na forma de viver. Então, a vida monástica, aquilo que as pessoas criaram na Idade Média, de ir para um lugar, um monastério, para o meio do mato, para o meio da mata, porque lá eu não peco, lá eu não vejo mulher, lá eu não vejo homem, lá não tem cerveja, lá no meio do mato eu não peco. Isso não existe. Porque a igreja foi chamada para se relacionar com o mundo. Afinal de contas, o que Jesus fala? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, como é que eu vou viver uma vida monástica, uma vida isolada, sem contato com o mundo? O que Paulo escreve a Tito, no versículo 2:12, ele fala assim, ó, educando-nos, nós devemos nos educar, renegar a impiedade, as paixões mundanas, vivendo no presente século, sensatamente, justamente e piedosamente. Ou seja, nós devemos educar o nosso comportamento à luz da palavra de Deus para vivermos no meio das pessoas. Nós somos do mundo, nós estamos no mundo. Nós não tem como que eu não vou me relacionar. Eu vou no boteco lá comprar uma Coca-Cola, isso quase não acontece todo dia. Chego lá, tem uns amigos, estão bebendo, estão jogando. Aí eu chego lá e dá uma Coca-Cola. Não, converso. Ei, bate um papo, papapá. Vamos jogar uma bola? Que dia? Domingo. Domingo não dá. Domingo tem igreja. Vê um outro dia, tal. Brinca com um, brinca com o outro, tal. Fala uma coisa, fala outra. Sem imoralidade, sem decência. Essa é a vida da igreja. Então, nos relacionamentos da família com o mundo, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, de 20 a 22, ele diz assim, ó, que se nós morremos para o mundo, por que nós ficamos preocupados? Aí ele fala, com as ordenanças, não pegue nisso, não prova aquilo, não toca naquilo outro. Por quê? Qual o problema disso? Nós não temos mais esse problema, né? Nós não temos mais esse problema. Então, no Novo Testamento, o mundo, na Bíblia, o mundo às vezes significa o mundo mesmo, a terra, às vezes significa pessoas, às vezes significa um governo instituído pelo próprio diabo. Então, nesse sentido, nós devemos travar relacionamento com todo mundo, conversar, viver. Não tem razão de eu ir morar lá no alto do Mochuara para ter uma vida mais santa. Isso é uma bobagem, né? Isso não tem apoio da palavra de Deus. Mas o que acontece? Os cristãos são enviados ao mundo, como eu falei aqui, né? Jesus, capítulo 10 de Mateus, ele fala, ó, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos matadores. Seja, portanto, prudente como a serpente, simples como a pomba, para testemunhar acerca de Deus e seu reino. Ó, vocês devem ir pelo mundo, testemunhando o meu reino, mas olha, vocês têm que ser prudentes como a serpente e simples como uma pomba. Ou seja, né, em outro ele fala assim, ó, eu envio vocês como ovelha por meio de lobos. Agora, como que deve ser essa convivência? Aí tem vários textos que não dá para ler, mas devem fazer isso sem ser vítima do seu materialismo. Nós devemos nos relacionar com o mundo sem que nós sejamos vítimas do materialismo que o mundo nos oferece. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que tem um filho fora do país, e falando assim que o carro deu um problema, não vale a pena consertar não. Largou o carro lá e comprou outro. Foi lá num ferro velho lá, os carros aí, e comprou outro. Que materialismo isso. Olha como que nós vivemos. Nós estamos chegando num tempo que uma televisão, determinada televisão, um aparelho doméstico, não vale a pena mais consertar. É melhor comprar outro. O cara quer R$55 num copo de liquidificador, eu dei 80 no novo. Então, nós vivemos essa loucura. Então, nós não podemos nos deixar influenciar por isso. Nós não podemos sermos vítimas do materialismo, e também não podemos ser indiferentes a respeito de Deus e a vida futura. O homem, o mundo, ele não está nem aí para a vida futura. O Pedro hoje me falou de um vídeo sobre pessoas de várias correntes, várias vertentes religiosas,
onde a pessoa pergunta sobre isso, e cada um dá a sua explicação sobre o que é vida e tal. Então, nós devemos nos relacionar com o mundo sem querer materializar a nossa vida, sem abandonar o nosso interesse em Deus, né? Devemos lutar contra essa busca altiva do poder, lucro, posição, com exclusão de qualquer outra coisa. Então, assim, o nosso relacionamento com o mundo nós não podemos contaminar com o mundo, né? Eu lembro de uma história que alguém disse uma vez que um camarada um cristão foi evangelizar um cara de outra religião, ele passou por lá de lá. Em vez dele evangelizar o cara, ele passou por lá de lá. É essa a situação do crente no mundo. Eu vou para o carnaval, vou lá no carnaval, vou evangelizar no carnaval. O cara volta de lá perdido. O carnaval carregou ele. Então, nós devemos nos relacionar com o mundo, nunca esquecendo a nossa identidade, né? Não nos prender ao materialismo, ao luxo, à riqueza, né? Não esquecer da nossa missão mais importante, que Deus é mais importante, e assim vai. O cristão tem 3 tarefas importantes. 3. Evangelização, né? Os cristãos devem procurar meio para promover a conversão das pessoas incrédulas. E isso aqui, impactando a mudança na própria vida do cristão, significa. Aí, evangelização, amor ao próximo, né? E o mandato cultural. O mandato cultural que Deus falou com Adão, isso aí é tudo seu, cuida. Então, o cristão tem uma responsabilidade de cuidar do mundo. Nós não podemos descuidar do mundo de Deus. Pode parecer que as nossas ações não sofram muita influência, né? Mas o lixo, por exemplo, que você descarta. Mas vou jogar um lixinho aqui, né? Não importa. Isso são igual as pessoas aí. Nós temos milhares de pessoas passando fome. Nós vamos conseguir tratar de milhares? Não. Mas se nós alimentarmos uma, ótimo. Se eu conseguir 2, maravilha. 10, ótimo. Embora nós tenhamos milhares, se não for milhões. Então, muitas vezes, o que me desanima é o todo. Rapaz, o que adianta eu dar uma marmita para esse camarada? Tem 10 mil com fome. Não importa, eu posso ajudar um e vai ser esse aqui. A minha sacolinha de lixo vai fazer a diferença? O carro passa na terça, no domingo à noite eu boto o lixo na rua. Mas por que eu vou fazer isso? O carro só passa na terça. Uma sacolinha de lixo vai destruir o planeta? Não, mas você vai cumprir o seu mandato cultural. É de cuidar daquilo que Deus mandou que você cuidasse. Então, evangelização, né? Evangelização, amor ao próximo e mandato cultural, cuidar das coisas que Deus mandou. Então, concluindo aqui, irmãos, a relação dos 10 mandamentos, eu disse que ela tem uma divisão interessante, né? Do 1 ao 4, ele fala do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia de Genebra, ela nos informa que o livro do Êxodo foi escrito cerca de 1446 anos antes da vinda de Cristo. Hoje já se passaram 2021. Então esse livro tem aproximadamente 3.487 anos que esse livro foi escrito. Imagine a sociedade daquele tempo, as famílias, como era constituída, né? Essa semana eu descobri que a minha avó ficou viúva e o meu vodrasto, né? Que a minha mãe é a primeira filha do casamento da mãe dela. Então, assim, a minha avó ficou viúva e meu vodrasto ficou viúvo. Ele tinha 7 filhos, a minha mãe tinha 2. Aí, quando eles casaram, eles tiveram mais 6. Aí foi para 12, eu acho, né, ou 13. Era, né? Hoje é um esperneando ainda. Hoje é um esperneando. Então, as coisas mudam rapidamente, né? As coisas mudam. Nós vivemos no século 21. Nós vivemos no século 21. 4.000 anos depois desse livro aqui. Mas veja a atualidade desse livro. Veja a atualidade desse livro.
Pior do que a pandemia que nós enfrentamos é difícil, eu não estou aqui menosprezando, mas ela começou aí em 2020, né, em meados. Agora, e a pandemia que a gente vive de assassinato de pessoas? Quantas pessoas morrem nesse país? Mas aqui, ó, nós temos um mandamento: não mate, não adultere, não furte. Então o país vive essas pandemias aí, né? Furto, roubo, latrocínio, há muito tempo. E nós temos, então, uma lei bem atual para que as famílias cumpram. Como eu disse no início, o cumprimento é individual. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo um pouquinho, né? Cada um ajudando um pouquinho. E no final, o todo é feito. Precisamos, como família, reconhecer as limitações do outro, até dos filhos. O filho, você olha e fala assim, esse meu filho tem limitação nesse aspecto aqui, eu não posso exigir dele. O meu marido tem limitação nesse aspecto aqui, eu não posso exigir dele. A minha esposa é limitada nesse aspecto, eu não posso exigir dela. Ela já tentou, ele já tentou, mas não tem. Então não vamos deixar que isso destrua o nosso relacionamento. Vamos tentar de outra forma, vamos fazer de outra maneira. Fulano, realmente você é péssimo administrador financeiro. Deixa eu te ajudar nisso aí. Vamos anotar aqui. Deixa eu sentar com você. Eu conheço uma pessoa que quando ficou viúva, ela não sabia nem a conta do marido. Não sabia nada. O marido morreu, deixou, não sabia nada. Não sabia a senha de banco, não sabia nada. O marido segurava tudo. Entende assim? Então o casamento não é isso. Casamento de celular com senha, Facebook, sei lá o que, com senha, que a mulher não sabe, ou que o homem não sabe, pelo amor de Deus, que doideira é essa? Qual é a senha do seu celular? Não, o que você quer? Deixa que eu olhe para você. Não tem como. Não existe. Conta separada, o seu salário é tanto, o meu é tanto. Eu pago a água, a luz, você paga o telefone e a internet. Que isso? Casamento é esse? Se as nossas carnes e as nossas vidas, que são muito mais preciosas do que 2.000, 3.000 reais, nós dividimos. O que eu vou fazer então com essas besteiras de dinheiro, de telefone, de internet? Não existe isso. Casamento, ele é um pacto de confiança. É um pacto de confiança. Aí, ó. O banco está lá. Ah, eu queria comprar alguma coisa. Não sei não, olha o saldo. Se tiver, compra. O saldo está aí, ó. Não tem nada escondido, não tem celular escondido, não tem Facebook, não tem nada. Casamento é união. É união. Não tem esse negócio de segredo. Dinheiro, Renan... Renan divide. Renan, a Letícia é conta conjunta, né? Conta conjunta lá, ó. Tá bom, irmãos? Não é fácil. Casamento a gente fala, né? A Bíblia, a gente procura falar alguma coisa, mas nós sabemos que a única coisa que às vezes nem dá certo, a tal da receita de bolo, né? Às vezes até com receita o bolo dá errado. Casamento não tem uma receita. Filho, criar filho, não, porque meu filho... Não, isso não tem receita de bolo, irmãos. Casamento não tem... Sabe o que tem que ter? Paciência, resiliência, longanimidade. Fala aí, Luciana. Fala aí, Juninho. Respeito. Diálogo. Diálogo é tudo, né? Às vezes você chega assim em casa, a esposa está assim, rapaz, será que eu fiz alguma coisa? Não estou sabendo. Eu fico assim, né? Mas não, às vezes que é só aquele dia do mês que a mulher fica treinada e preparada para matar, né? Aí você vai conversar, está acontecendo alguma coisa? Por nada, tá? Diálogo. Olha, irmãos, diálogo é uma coisa para lá de importante no casamento. Diálogo. Diálogo. Existem coisas que aconteceram no meu trabalho e hoje, na minha função de presbítero, que a Adriana, mas assim, às vezes eu converso com ela, assim, superficialmente. E aí, esposa,
as coisas que a gente tem, as decisões e tal. Aí você fala assim, a decisão que a gente vai ter que tomar, né, vai machucar alguém, alguém vai ficar chateado e tal, a gente fica angustiado, a gente queria não ter que fazer isso, mas e tal. A gente precisa ter, porque senão você pensa, não tem aquele negócio que é assim, eu estou pensando que ela está pensando que eu pensei, e ninguém está pensando nada, só está igual os cachorro bravo, um de lá ou de cá, e ela está pensando que eu pensei que ela pensou isso. Eu não pensei nada e nela também. Se não há diálogo, né? Se há dificuldade no trabalho, financeiro principalmente, um grande erro muitas vezes, o homem, né? O homem é admitir, faz, pô, ó, tá ruim no emprego, tá difícil. Isso aqui não, esse mês não vai dar, né? Por isso. Às vezes, num afã de ser o homem, ou ser a pessoa, os filhos, às vezes a gente não quer negar os filhos, não posso não, olha, filho, não dá, esse mês não dá, vamos sentar, vamos conversar, vou te mostrar, tá bom? Que Deus nos abençoe nos nossos casamentos e possa abençoar a vida da igreja, daqueles que têm lutado, porque o casamento, irmãos, é uma luta diária, é todo dia, uma luta diária, coisas diferentes, né? Você conhece a pessoa há 30 anos, mas pode ser que amanhã aconteça algo inusitado. Poxa, em 30 anos isso não aconteceu. Vamos ver como é que a gente resolve isso, né?